Hoje é festa de São Lourenço, o diácono mártir. Você conhece a história do santo que disse: "Os tesouros da igreja são os pobres"? Você sabe por que ele foi queimado numa grelha? Hoje vamos descobrir o exemplo de São Lourenço, compreender seu serviço aos pobres e orar pelo serviço desinteressado através do preciosíssimo sangue de Cristo. Se você admira o serviço cristão, se quer servir aos necessitados, se busca exemplo de caridade heróica, fique até o final. Esta oração pode transformar sua vida em serviço. Irmãos e irmãs, hoje celebramos São Lourenço, diácono e mártir, festa litúrgica de 10 de agosto. São Lourenço nasceu na Espanha por volta de 225 e morreu mártir em Roma em 258. Era o primeiro dos 7 diáconos da Igreja de Roma, responsável pelos bens da Igreja e pelo cuidado dos pobres. A história de São Lourenço, diácono do Papa São Sisto II, administrador dos bens da Igreja, servidor dedicado dos pobres, mártir corajoso da fé, exemplo de caridade heróica. Quando o imperador Valeriano exigiu os tesouros da Igreja, São Lourenço reuniu os pobres, doentes, órfãos e viúvas e declarou: "Eis os tesouros da Igreja!" Por isso foi martirizado numa grelha ardente. São Lourenço nos ensina: o verdadeiro tesouro são os pobres, o serviço é caminho de santidade, a caridade vale mais que a vida, o diaconato é ministério de amor, o martírio coroa o serviço. O preciosíssimo sangue de Cristo inspira o serviço, purifica as intenções do serviço, fortalece na caridade heróica, sustenta no sacrifício pelos outros, inflama o amor aos pobres, transforma em servidor de Cristo. Hoje vamos aprender com São Lourenço a servir com amor. Vamos contemplar São Lourenço como diácono mártir. Senhor Jesus, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu contemplo São Lourenço como diácono mártir, o diácono servidor. São Lourenço, vós fostes diácono fiel da Igreja de Roma, servidor dedicado do Papa Sisto, administrador honesto dos bens, distribuidor generoso das esmolas, pai amoroso dos necessitados, o diácono corajoso. São Lourenço, vós demonstrastes coragem diante das perseguições, fidelidade na hora da prova, lealdade ao Papa mártir, firmeza na confissão da fé, heroísmo no testemunho cristão, o diácono caritativo. São Lourenço, vós vivestes amor preferencial pelos pobres, dedicação total aos necessitados, generosidade sem limites, compaixão pelos sofredores, caridade heróica e constante, o diácono sábio. São Lourenço, vós revelastes sabedoria na resposta ao imperador, inteligência na defesa da fé, prudência na administração, discernimento espiritual, conhecimento dos verdadeiros tesouros, o diácono mártir. São Lourenço, vós oferecestes a vida pela fé em Cristo, o corpo ao suplício da grelha, o sangue pela Igreja, o testemunho supremo, o exemplo eterno de fidelidade, o diácono glorioso. São Lourenço, vós recebestes a coroa do martírio, a glória dos santos, a veneração da Igreja, o título de patrono dos diáconos, a recompensa eterna no céu. Oração a São Lourenço. São Lourenço, diácono e mártir, ensinai-nos a servir com amor, inspirai-nos na caridade heróica, fortalecei-nos nas dificuldades, protegei-nos nas perseguições, conduzi-nos à santidade. Pelo sangue de Cristo que imitemos vosso exemplo de serviço e martírio, Senhor,
pelo vosso preciosíssimo sangue, eu medito na revelação de São Lourenço. A pergunta do imperador. Quando Valeriano exigiu os tesouros da igreja, São Lourenço pediu 3 dias, reuniu todos os pobres de Roma, organizou os necessitados, preparou a resposta profética, revelou a verdade cristã. A resposta profética. Eis os tesouros da igreja. Os pobres são as riquezas de Cristo. Os necessitados são as joias da igreja. Os sofredores são as pérolas do reino. Os marginalizados são os diamantes divinos. Os pequenos são os grandes tesouros. Os pobres como tesouros. Senhor, os pobres são tesouros porque vós vos identificais com eles, neles habitais de modo especial, por eles tendes preferência, neles vos encontramos, com eles seremos julgados. Os pobres como sacramento. Senhor, os pobres são sacramento de vossa presença no mundo, de vossa predileção divina, de vossa justiça e misericórdia, de vossa identificação conosco, de vossa promessa de salvação. Os pobres como mestres. Senhor, os pobres nos ensinam o desprendimento dos bens, a confiança na providência, a simplicidade de vida, a humildade verdadeira, a dependência de Deus. Os pobres como evangelizadores. Senhor, os pobres evangelizam com seu testemunho de fé, com sua confiança em Deus, com sua capacidade de partilha, com sua alegria na simplicidade, com sua esperança na justiça. Os pobres como juízes. Senhor, os pobres serão nossos juízes no último dia, testemunhas de nossa caridade, medida de nossa santidade, critério de nossa salvação, espelho de nossa conversão, nossa resposta aos pobres. Senhor, como São Lourenço, reconheçamos os pobres como tesouros, sirvamos a eles com amor, defendamos seus direitos, promovamos sua dignidade, vejamos vós neles, oração pelos pobres. Senhor, pelos pobres do mundo, que tenham o necessário para viver, que sejam tratados com dignidade, que encontrem quem os ame, que experimentem vossa providência, que sejam nossos mestres na fé. Pelo vosso sangue que amemos os pobres como São Lourenço. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelo serviço desinteressado, serviço como vocação. Senhor, fazei que compreendamos o serviço como vocação cristã, a caridade como mandamento supremo, o amor como caminho de santidade, a doação como realização humana, o sacrifício como participação em vossa paixão. Serviço desinteressado. Senhor, concedei-nos servir sem esperar recompensa, amar sem buscar reconhecimento, dar sem calcular o retorno, ajudar sem segundas intenções, sacrificar-nos sem lamentações, serviço aos necessitados. Senhor, inspirai-nos a servir os pobres em suas necessidades, os doentes em seus sofrimentos, os idosos em sua solidão, as crianças em sua vulnerabilidade, os marginalizados em sua exclusão. Serviço na Igreja. Senhor, animai-nos a servir, na liturgia com devoção, na catequese com dedicação, na pastoral com zelo, na administração com honestidade, na evangelização com coragem. Serviço na sociedade. Senhor, impulsionai-nos a servir, na profissão com competência, na política com honestidade, na educação com sabedoria, na saúde com compaixão, na justiça com retidão. Serviço na família. Senhor, ensinai-nos a servir, o cônjuge com amor, os filhos com paciência, os pais com gratidão, os irmãos com compreensão, os parentes com caridade.
Serviço como diáconos. Senhor, abençoai os diáconos, que sirvam como São Lourenço, que amem os pobres, que administrem com honestidade, que preguem com fervor, que sejam exemplos de caridade. Serviço como leigos. Senhor, inspirai os leigos a viverem o sacerdócio comum, a santificarem as realidades temporais, a serem fermento na sociedade, a evangelizarem pelo testemunho, a servirem onde estão. Serviço como religiosos. Senhor, animai os religiosos a viverem os votos com fidelidade, a servirem segundo seus carismas, a serem sinais do reino, a dedicarem-se totalmente, a testemunharem a vida eterna. Pelo vosso sangue que sirvamos como São Lourenço, pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, eu me consagro ao serviço cristão. Consagração das mãos. Senhor, consagro minhas mãos para servir os necessitados como São Lourenço. Consagração do coração. Senhor, consagro meu coração para amar os pobres como tesouros da Igreja. Consagração da vida. Senhor, consagro minha vida para o serviço desinteressado aos irmãos. Consagração dos bens. Senhor, consagro meus bens para a caridade e a justiça social. Consagração do tempo. Senhor, consagro meu tempo para as obras de misericórdia. Declaração do serviço. Pelo preciosíssimo sangue de Cristo, eu declaro: os pobres são os tesouros da Igreja. O serviço é caminho de santidade. A caridade vale mais que a vida. São Lourenço é nosso modelo. O amor de Cristo nos impele. Compromisso de serviço. Senhor, eu me comprometo a servir aos necessitados, defender os oprimidos, consolar os aflitos, alimentar os famintos, vestir os nus. Oração de oferecimento. Senhor, como São Lourenço, ofereço minha vida ao serviço, entrego meus bens aos pobres, dedico meu tempo à caridade, consagro minhas forças ao amor, uno meu sacrifício ao vosso. Senhor, selai esta consagração com vosso sangue, que eu seja servidor fiel. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu contemplo o martírio glorioso de São Lourenço, o martírio na grelha. São Lourenço, no vosso martírio, fostes queimado numa grelha ardente, suportastes o suplício com alegria, oferecestes o sofrimento a Cristo, transformastes a dor em oferenda, conquistastes a coroa da glória, a alegria no sofrimento. São Lourenço, vós demonstrastes que o amor vence a dor, que a fé supera o medo, que a esperança transcende a morte, que a caridade é mais forte que o fogo, que Cristo está presente no sofrimento, a glória do mártir. São Lourenço, vós recebestes a coroa dos mártires, a palma da vitória, a glória dos santos, a veneração da Igreja, a recompensa eterna, o exemplo para nós. São Lourenço, ensinai-nos a enfrentar as dificuldades com fé, a oferecer os sofrimentos a Cristo, a servir até o fim, a amar mais que a própria vida, a buscar a glória eterna. Pelo sangue de Cristo que imitemos vosso martírio de amor. Irmãos, viver como São Lourenço exige ações práticas. 1. Sirvam aos pobres. Identifiquem necessitados ao redor. Ofereçam ajuda concreta e regular. 2. Valorizem os pequenos. Vejam nos pobres os tesouros da Igreja. Tratem-nos com dignidade e respeito. 3. Pratiquem a caridade. Façam obras de misericórdia. Sejam generosos com tempo e bens. 4. Defendam os oprimidos. Lutem pela justiça social. Denunciem as injustiças. 5. Vivam o diaconato. Se são diáconos, imitem São Lourenço. Se são leigos,
Vivam o serviço cristão. 6. Ofereçam sacrifícios. Unam seus sofrimentos aos de Cristo. Transformem dores em oferendas. 7. Busquem a santidade. Façam do serviço caminho de santificação. Sirvam para se santificar. Hoje, escolham uma forma concreta de servir como São Lourenço. Termino com as palavras de São Lourenço. Os tesouros da Igreja são os pobres. Que o preciosíssimo sangue de Cristo nos inspire a servir como São Lourenço. Que vejamos nos pobres os verdadeiros tesouros. Que façamos da caridade nossa vida. Se esta oração tocou seu coração, deixe nos comentários Tesouros da Igreja. Compartilhe este vídeo para inspirar o serviço cristão. Amanhã, segunda-feira, celebraremos Santa Clara de Assis. Ative o sininho para não perder. Que sua vida seja serviço aos necessitados. Que você seja como São Lourenço, diácono do amor. Os pobres são os tesouros da Igreja. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.